Boa noite, amados queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais uma quinta profética. Uma noite que Deus preparou para falar com você. Uma noite que Deus está presente nesse culto abençoado, Senhor, que está chegando até você. Você que está nos vendo aí, está nos assistindo, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Nós estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? E nós estamos aqui com muita gratidão para levar essa palavra até você. Espero que Deus possa falar com você através dessa transmissão, desse culto, em nome de Jesus Cristo. E você que é fiel à igreja, Senhor, fiel ao reino do Senhor, que queira, Senhor, contribuir com as suas ofertas, com o seu dízimo, com a sua primícia, com a sua semente, Senhor, estará aparecendo aí na sua telazinha o nosso Pix, que você pode fazer a transferência via online, certo? E você que não consegue, não tem Pix, você pode nos procurar, eu e a pastora, para que nós possamos ir até você. Nós vamos dar um jeito de ir até você, para que você possa semear, dizimar na casa do Senhor, porque a palavra de Deus nos diz: aquele que semeia com júbilo, aquele que semeia na casa do Senhor, vai colher grandes coisas. Amém? E eu queria aqui deixar uma palavra que nós estamos falando esse mês de fé e perseverança. Duas palavras que precisam estar continuamente nas nossas vidas. Precisa estar diariamente sobre nós. A fé é uma coisa que nós não podemos deixar de ter. Perseverança também precisamos ter, para que nós possamos realmente ver as coisas acontecer sobre a nossa vida, sobre a nossa família. E eu quero, antes de começar a palavra, eu quero orar. Eu quero apresentar esse culto ao Senhor. E você que está nos assistindo, pode também orar na sua residência aí. Amado Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos. Obrigado, Senhor, por mais esse culto, Senhor, por mais essa quinta profética, Senhor Jesus, nesse dia chamado hoje, Senhor. E eu quero apresentar, Senhor, essa palavra a Ti, Senhor. Eu quero apresentar, Senhor, esse culto a Ti, Senhor. Nós consagramos, Senhor Jesus, esse culto a Ti, todo o microfone, cabeamento, caixa de som, a internet, Senhor, que elas possam, Senhor Jesus, ser um canal de bênção, Senhor, para o Teu reino, em nome de Jesus, amém. E o nome aqui que nós escolhemos para hoje se chama Andando pela Fé, Confiando em Deus. Você tem fé o suficiente para confiar no Senhor? Nós precisamos ter a fé para confiar no Senhor. Para andar pela fé é importante conhecer a fé, saber o que ela faz e como ela funciona, para que você possa usá-la a sua fé. Nós vamos falar muito essa palavra fé nesse culto, porque nós estamos aqui colocando a nossa fé em prática, colocando o nosso desejo em fé. E eu quero deixar aqui, para não ficar só nas minhas palavras, em Hebreus 11:1. Hebreus 11:1, ela diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Se nós não vemos, como é que nós temos procurado ter fé? É justamente a palavra fé, é que é exercitado para que nós possamos trazer existência aquilo que realmente nós não estamos vendo. Nós precisamos colocar a fé em prática, que é para profetizar, para poder existir. Para você ter a fé, você precisa colocar ela em prática. E o que a fé, ela tem? A fé traz existência o que não estamos vendo. Com fé conseguimos atrair a presença de Deus. Você consegue atrair a presença de Deus para próximo de você?
Você precisa ter a fé e confiar em Deus. Quando atraímos a presença de Deus, ficamos mais fortes, nós ficamos mais confiantes. Quando nós sentimos a presença do Senhor conosco, precisamos ser amigo íntimo de Deus. E é colocando a fé em prática. É colocando a nossa fé em exercício. Colocando a nossa fé em um lugar que só nós sabemos. Como é que nós praticamos a fé? É profetizando, é declarando, é trazendo à existência aquilo que você não está vendo, é trazendo as coisas do mundo espiritual para o mundo material. Porque no mundo espiritual há uma batalha, no mundo espiritual há uma guerra que nós não estamos vendo, mas Deus está vendo. E Deus alegra quando nós colocamos a nossa fé em prática, quando colocamos o nosso desejo ali, fizemos a nossa petição a Ele, mas nós cremos que vai acontecer. E eu quero começar também aqui com um breve testemunho da minha esposa, porque ela orou 17 anos por mim. Você já pensou se ela não tivesse fé? Se ela não tivesse fé, que eu ia me converter, que eu ia falar da palavra do Senhor, que eu estaria aqui trazendo essa palavra para você? São 17 anos, não foram 17 dias. Então, isso sim que é uma verdadeira fé, é uma verdadeira perseverança. E com certeza durante a caminhada, ela deu vontade de desistir, mas pela fé, ela não desistiu. E o que a fé faz? Esse tipo de milagre. A fé realiza milagres. Eu sou um milagre aqui. Eu sou um milagre de Deus. Ela atrai os milagres que nós desejamos, colocando a nossa fé em prática. E podemos atrair bons testemunhos. Nós só vamos ter bons testemunhos se nós colocarmos a nossa fé em prática. Para que nós possamos testemunhar os feitos que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Que Deus tem mudado a nossa vida. Mas colocando a nossa fé em prática. E nós temos vários testemunhos na própria palavra, em Hebreus 11, e um deles é Hebreus 11:4. Hebreus 11:4 e em diante tem de vários. Se você ler o capítulo de Hebreus 11 todinho, você vai ver vários testemunhos. E eu coloquei um aqui: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo. Quando Deus aprovou a sua oferta, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Mesmo ele colocou a fé dele em prática, porque ele deu o seu melhor que ele tinha naquele momento. Naquele momento ele tinha aquela ovelha que era melhor, não era a ovelha manco, não era a ovelha que tinha a lã ruim, não, era a melhor ovelha dele. E ele ofereceu ao Senhor pela fé. Pela fé, a oferta dele foi aceita. E é isso que nós precisamos colocar diante do Senhor. Nós precisamos colocar diante de Deus o nosso melhor. Fazer para Deus o nosso melhor. Naquele momento, era o melhor que ele tinha e ele colocou à disposição do Senhor. Naquele momento, ele agradou o coração de Deus. Naquele momento, ele mudou a história dele. E a palavra de Deus nos diz assim: quando Deus aprovou a sua oferta, embora esteja morto, depois de morto, por meio da fé, ainda fala.
Você já pensou, mesmo depois de você de morto, você ser lembrado? Mesmo depois de morto, você ser, Deus olhar para dizer assim, de fato, foi fiel. De fato, fez o seu melhor. Quando diz, a prova de que não se vê, mostra a fé trabalhar com o que invisível. Por isso mesmo, eles não vendo Cristo crucificado, pode ser salvo por ele, é pela fé. Pela fé. E é pelos olhos da fé que hoje nós estamos aqui. É pelos olhos da fé que nós profetizamos sobre a sua vida. É pelos olhos da fé que nenhum mal vai chegar à sua casa. É pelos olhos da fé que você não vai passar necessidade. É pelos olhos da fé que você vai adquirir o desejo do seu coração. É pelos olhos da fé que nós vemos uma vida em abundância de você em Cristo Jesus. É pelos olhos da fé que Jesus vai fazer o sobrenatural da sua vida. E nós cremos, nós profetizamos. Nós estamos numa quinta profética. E é através da fé. É através da fé. O segundo ponto, que diz, confiança. O que é a fé tem? O que a fé tem? É impossível ter confiança sem ter fé. Mas não é possível ter fé sem ter confiança. Então você precisa ter fé para que você possa vir a confiança. Para você ter a certeza das coisas. Logo, a fé bíblica gera confiança em Deus. E confiança é acreditar que Deus tem boas intenções para você. Se em algum momento você pensa que a vontade de Deus não é boa para você, então é porque este está sem fé. Por isso existe a desconfiança. Você precisa acreditar que o Senhor é contigo. Você precisa acreditar que o Senhor vai fazer coisas boas a você. Você precisa acreditar que as coisas do Senhor, ela é agradável. A Bíblia está cheia de promessas para a gente. E nós precisamos viver essas promessas. Nós precisamos saber que Deus é conosco. Viver sempre crendo que Deus tem o melhor para você, isso é uma verdadeira fé. E a Bíblia, ela está cheia da fé. E nós precisamos entender que o Senhor é conosco. Nós precisamos entender que o Senhor vai fazer o sobrenatural nas nossas vidas. Mas nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Nós precisamos colocar a nossa perseverança em prática. Primeiro de tudo, colocar a fé em prática e ser obediente ao Senhor. Nós precisamos conhecer que o Senhor está conosco. Mas como nós conhecemos que o Senhor está conosco? Quando nós colocamos a nossa fé em prática, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós clamamos a Ele, que Ele esteja do nosso lado. Nós precisamos ser amigo de Deus, para que Ele possa fazer o sobrenatural na minha e na sua vida. Nós precisamos estar caminhando lado a lado com o Senhor, com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo nos dá a sabedoria. Mas nós precisamos colocar a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é que nós trazemos existências para as coisas que nós estamos vendo. Então nunca deixe a sua fé de lado. Nunca deixe a sua fé ficar em segundo plano. Às vezes nós falamos coisas que não deveríamos. Às vezes nós colocamos coisas que não era para ter colocado.
Nós colocamos coisas assim, falamos besteira. Tem muitas pessoas negativas que dizem assim, isso não vai dar certo, isso não vai acontecer. Tu está vendo que isso aqui não vai dar certo? Será que você está colocando a sua fé em prática? Será que você está colocando a fé, a sua posição em Deus? Será? Você precisa ser uma pessoa positiva. Positiva. É pelos olhos da fé que nós andamos. É pelos olhos da fé que nós colocamos as coisas diante do Senhor. Porque se você crê só daquilo que você está enxergando, você não acredita em Deus. Porque Deus não se vê, a gente se sente. E nós colocamos a nossa fé em Deus. Nós colocamos a nossa fé em prática. Nós precisamos colocar a nossa fé em prática. Porque como é que você vai ter testemunho se você não está colocando a sua fé em prática? Outro testemunho que eu tenho, a gente frequentava um ministério e ele tinha 3 cultos nesse ministério. E eu gostava muito de ir no culto pela manhã. E nesse domingo eu determinei que eu tinha um valor para dizimar. E naquele domingo eu só tinha o valor, que era o valor do meu dízimo. E deu o horário do culto de manhã, minha esposa pegou, virou e disse, vamos ao culto? Eu disse, não, vamos à tarde. Quando chegou a tarde, ela disse, vamos ao culto? Eu disse, vamos à noite. Quando chegou a noite, ela perguntou, nós não vamos ao culto? Aí eu, para não contrariar, fui ao culto. Quando eu cheguei lá, eu peguei, a quantia que eu tinha era o valor exato, que era o valor que eu tinha determinado para o meu dízimo. E chegou na hora, eu disse assim, eu vou dizimar ou não vou, não vou. Eu dizia assim, não, eu vou colocar, semana que vem eu dou o dobro, que era para as 2 semanas. Quando chegou na hora, aquele impulso eu fui e dizimei. E vim de lá sem nenhum tostão no bolso. E eu dizia, e agora, meu Deus, como é que é amanhã? E eu não era convertido ainda. Eu frequentava a igreja, mas não tinha aceitado Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas eu já tinha um princípio de ser dizimista. E o que aconteceu? Eu vim para casa, no outro dia tinha de trabalhar, tinha de fazer algumas coisas e não tinha dinheiro. E quando chegou na frente da empresa, tinha um carro parado. E quando eu cheguei no carro, fiquei meio desconfiado. E quando eu cheguei, eu saí do carro, aquela pessoa saiu do carro e disse, pô Mário, eu estou aqui há mais de 1 hora te esperando. Eu disse, pô, mas eu abro a empresa 8 horas. Eu abro a empresa 8 horas. Eu disse, pois é, mas eu vim cedo, eu vim te pagar o que eu estava te devendo. E o valor que ele me pagou, eu calculo que tenha sido de 10 a 20 vezes o valor que eu dizimei. Então ali naquele momento foi colocada a minha fé em prática. Ali naquele momento, Deus fez eu sentir a presença dEle. Naquele momento, eu vi que ser fiel a Deus era a melhor coisa. Porque Ele supre as nossas necessidades, colocando a nossa fé em prática. Mas nós precisamos ser fiel a Ele, colocar a nossa fé em prática, para que nós possamos entender que Ele é o soberano. Para que nós possamos entender que Ele é o dono do ouro e da prata. Para que nós possamos entender que Ele é o dono da nossa vida. Em Jeremias 29, do 11 ao 13, diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não causar danos. Planos de dar a você esperança e futuro, então você clamarão a mim. Virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procuraram de
todo o coração. Isso aqui é tremendo, gente. Isso daqui é uma coisa assim que eu carrego comigo, esse versículo anda comigo, porque presta bem atenção, eu vou falar de novo, que é para isso daí entrar na sua mente, entender que o Senhor, Ele é o soberano. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Diz o Senhor, planos de fazer prosperar e não causar danos, planos de dar a você esperança e um futuro. Então você clamarão a mim, virão orar a mim e eu ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Então faça as coisas para o Senhor de bom grado, colocando a sua fé em prática. Nunca deixe a semente do mal entrar na sua cabeça. Nunca deixe a semente do mal fazer algo de errado na sua mente. Pare de andar com pessoas negativas. Você não é obrigado a andar com pessoas negativas. Você não é obrigado a andar com pessoas que te levam para baixo. Ande com pessoas que façam bem a você. Pessoas que te levem para cima, que te levem coisas boas, coisas mal. A gente já está cheio do mundo. A gente já está cheio do mundo aí. Tem um ditado aqui que diz assim, de boas intenções dos infernos, o inferno está cheio. Então clame ao Senhor, que Ele ouvirá as suas orações. Ele tem planos para mim e para você. Ele tem planos de prosperar. Ele tem planos melhores do que eu e você pensamos para a gente. Então entenda que o Senhor, Ele é soberano sobre nós. Deus quer o melhor para nós, só precisamos colocar a nossa fé em prática. Então coloque a sua fé em prática. Não deixe a sua fé. A palavra de Deus diz que a obra sem fé, ela é morta. Então entenda que o Senhor, Ele vai te prosperar. O Senhor vai fazer o sobrenatural para ti. O Senhor vai te deixar a passos largos. A passos largos. Não tenha dúvida que o Senhor é contigo. Não tenha dúvida que o Senhor é o que te faz prosperar. Não tenha dúvida que é Ele que vai te levar ao sobrenatural. A crise pode estar lá fora, mas nós declaramos que o povo de Deus não tem crise. Nós declaramos que o povo de Deus não vai passar necessidade. Nós declaramos que na sua vida Deus vai prosperar. Nós declaramos que os planos do Senhor é muito maior do que você pensa. Outro testemunho familiar que nós temos é que a gente não tinha casa, a gente morava de aluguel. E apareceu uma oportunidade para comprar um apartamento. E o rapaz parcelava para mim de 50 vezes, sem juro, o apartamento. Só que o apartamento era bem pequenininho. O apartamento ele era bem, parece que era 48 metros quadrados, alguma coisa assim. Ele era bem pequeno. E a minha esposa queria que eu comprasse esse apartamento. E eu fui para lá, fui para cá, vim para lá, vim para cá, acabei não comprando o apartamento. Sabe por que eu não comprei o apartamento? Porque Deus tinha planos maiores sobre as nossas vidas. Deus tinha um plano maior sobre a vida da minha família. Ele queria nos dar algo melhor. Porque se eu tivesse feito um negócio com um apartamento, era uma oportunidade assim, que para achar outra era difícil. Aí sabe o que Deus fez?
através da fé, que a minha esposa parecia uma maluca, ela escolheu um local de uma construtora que nós trabalhávamos com elas, e ela parava lá em frente de onde nós moramos hoje e começava a profetizar. Ela começava pelos olhos da fé, dizer que queria morar naquele apartamento, queria morar naquele condomínio. É pelos olhos da fé que ela ainda disse mais para Deus: eu quero um andar alto. Quase que ela disse assim, eu até brinquei com ela quando ela disse assim, era para ter pedido a cobertura então, já que tu queria alto. Mas ele deu quase a cobertura para a gente. E apareceu uma oportunidade de nós comprarmos esse apartamento. Um apartamento que valia 4 vezes mais do que eu ia comprar, que tinha negócio para comprar. E o melhor de tudo, sem financiar, sem precisar de banco. Porque Deus faz as coisas acontecer. Deus faz as coisas acontecer pela fé. Quando nós somos amigos de Deus. E esse valor desse apartamento, e em 3 anos nós quitamos esse apartamento. Só Deus mesmo para fazer. Só Deus mesmo para abrir as portas. Só Deus mesmo para fazer prosperar. E é isso que Ele quer na sua vida. Que você prospere, mas você precisa colocar sua fé em prática. Mas primeiro de tudo, antes de prosperar, entenda que o Senhor é o dono da sua vida. É Ele que dá, é Ele que tira. Porque muitos vêm para a igreja, está tudo bem, a família está bem, as coisas estão acontecendo, o cara está prosperando. Ele chega na igreja andando de 450. Quando pensa que não, ele passa por uma 125. Depois da 125, ele vai para outro carrinho. Quando ele pensa que não, ele está num carro zero. Só que tem gente que vem para a igreja, quando ele larga o 450, que ele compra uma moto, ele larga a igreja e fica com a moto. Ele está achando que os planos de Deus é a moto para ele. Mas não é não, os planos de Deus é muito mais. O plano de Deus é uma BMW para ti, meu irmão. Não é a moto não, só que tu precisa colocar tua fé em prática e ter perseverança. Colocar tua fé em prática, porque daquela moto tu vai passar por uma melhor. Daquele carro tu vai passar por outro melhor. E assim prossigamente, prosseguir com o Senhor, prosseguir no Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele vai fazer, não é o pastor, é Ele que te prospera, é Ele que abre porta onde não tem porta. E o terceiro ponto, visão espiritual, o que a fé faz. Você tem visão espiritual? Você tem visão espiritual de enxergar o que Deus tem para ti, ministerialmente? A fé no invisível te faz enxergar aquilo que ninguém consegue ver. O nosso Deus é invisível, mas Jó conseguiu ver. Jó, a história de Jó, se você for ler a história de Jó, ele é fantástico, a história de Jó. E aqui, Jó 42:5, ele diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te verem. Você está conseguindo ver Deus na sua vida? Você precisa ter Deus na sua vida. Você precisa que Deus seja contigo. O que você tem feito para as pessoas ver Deus na sua vida? Ver o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Nós oramos, nós clamamos, mas não adianta nós fazermos isso e nós termos uma vida pecaminosa. Nós temos uma vida que nos leva ao buraco, a uma vida que não vai te trazer prosperar. Eu não estou falando prosperar financeiramente. Prosperar, a palavra prosperar é muito grande, não é financeiramente, não é só financeiramente, faz parte.
Mas o teu ministério tem prosperado? O que você tem feito para o teu ministério evoluir? O que você tem feito para o teu ministério crescer? O que você tem feito para Deus te ajudar? Em João 8,56, João 8,56 diz assim: Abraão, pai de vocês, regozije-se, porque várias veria o meu dia, e ele viu e alegrou-se. Você está vendo Deus? Você precisa ver Deus na sua vida. Você mesmo precisa ver Deus na sua vida. Eu tenho falado, eu não posso apagar o meu passado. Eu não posso apagar o que eu fiz de errado no passado, mas eu posso ser um homem melhor, eu posso ser um pastor melhor, eu posso ser um pai melhor, eu posso ser um empresário melhor, eu posso ser um ser humano melhor. Então veja Deus. Você precisa ser amigo de Deus. O Thales tem uma música muito legal, que às vezes a gente lembra muito. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Então escolha Cristo todo dia na sua vida. Escolha. E você verá coisas incríveis que Deus vai fazer pelos olhos da fé na sua vida. É pelos olhos da fé que Deus vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. É pelos olhos da fé que Deus vai fazer coisa extraordinária. Creia, creia que Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Creia que o Senhor, Ele é o que nos prospera. A fé faz ver além, de maneira que você crê até a morte, pois mesmo no último suspiro você ainda estará enxergando pelos olhos da fé a vitória. A sua vitória depende do tamanho da sua fé. Se a palavra de Deus nos diz, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, já está valendo a pena. Eu na minha sala, hoje não, mas antigamente eu peguei um grão de mostarda e eu botei na frente do meu computador, da minha máquina. E todo dia quando eu chegava, eu olhava para aquele grão de mostarda. E eu colocava a minha fé em prática. Eu colocava a minha fé ali, do tamanho daquele grão de mostarda. E às vezes eu dizia, eu acho que hoje não vai dar. Eu acho que hoje eu não vou conseguir. Aos 45 do segundo tempo, mais os acréscimos, Deus ia lá e provia. Deus ia lá e fazia. Porque nós precisamos declarar coisas boas. Nós precisamos declarar, da nossa boca tem de sair declaração boa. Declaração que vai mudar o mundo, que vai mudar a vida de alguém. Você não pode ser uma boca profética negativa, você tem de ser uma boca profética positiva e levar as pessoas mais além. Como eu falei, o livro de Hebreus 11, se você for ler, tem um monte de testemunho. No Hebreus 11, 13, todos aqueles que ainda vivem pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que era estrangeiro e peregrino na terra. Porque Deus sabe de todas as coisas. Deus vai fazer o sobrenatural. Deus tem os seus propósitos. E os seus propósitos não podem ser frustrados. Ele tem as suas estratégias. Em 2 Coríntios 5, 7. 2 Coríntios 5, 7. Diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos.
Você precisa viver pela fé, não o que você está vendo. Coloque a sua fé em prática. Coloque a sua fé em um lugar sobrenatural, acima de qualquer coisa. Os seus olhos estão lhe dizendo não, mas a sua fé vai lhe dizer sim. Sim, vai dar certo. Sim, eu vou conseguir. Sim, eu vou adquirir. Sim, é pelos olhos da fé, vai ser curado. É pelos olhos da fé que nós estamos vendo a cura. É pelos olhos da fé que nós estamos vendo a prosperidade. É pelos olhos da fé que nós vamos ser de Jesus. E entenda que a fé tem de estar em primeiro lugar. E é por causa dessa visão espiritual, pela fé, que nós conseguimos caminhar, andar por fé e não pela vista. Então, confia em Deus ter o melhor para nós. Crê que Deus está contigo. Vê pela fé a vitória. Caminhe com fé até a morte. Até o último suspiro. Você tem de ter a fé. Até pelo último suspiro, você tem de saber que Deus é conosco. Até pelos olhos da fé que nós vemos que essa nação, Brasil, chamada Brasil, vai estar curada do Covid. Nós vamos estar imunes. É pelos olhos da fé que nós vemos, Senhor Jesus, os números decrescentes. É pelos olhos da fé que nós vemos, Senhor Jesus, pessoas que não tinham chance de sobreviver e hoje estão sobrevivendo. É pelos olhos da fé que nós vemos, Senhor Jesus, família sendo restaurada. É pelos olhos da fé que nós vendo filhos voltando pela casa do Pai. É pelos olhos da fé que nós vemos filhos espirituais voltando a ver Deus na sua vida. É pelos olhos da fé que nós vemos, Senhor Jesus. É por Ele, é só para Ele. São todas as coisas que cooperam para o bem. Amém, meus amados? Que essa mensagem possa ter chegado até você de uma forma que possa ter falado com você. Mas nunca esqueça, é pela fé que nós estamos aqui. É pela fé que nós colocamos as nossas petições a Deus. Amém, meus amados? E lembrando, você que queira contribuir com a obra, o Pix deve ter passado várias vezes aí. Então você pode pegar o Pix, então nos procurar, para que a sua semente possa ser plantada no reino. Amém? E eu profetizo sobre a tua vida uma quinta-feira abençoada. Eu profetizo sobre a tua vida um resto de semana abençoado. Eu profetizo sobre a tua vida o sobrenatural de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida a imunidade do Covid-19. Eu profetizo que a tua casa vai ser uma casa de oração. Eu profetizo que a tua casa vai ser um cantinho do céu. Eu profetizo que o teu casamento será uma bênção. Eu profetizo que os teus filhos serão uma bênção. Eu profetizo que a tua esposa será uma bênção. Eu profetizo que o teu esposo será uma bênção. Que o teu trabalho seja uma bênção. E eu profetizo que nada vai faltar na tua mesa. Que nada vai faltar sobre a tua casa. Amém, meus amados? E antes de encerrar, eu quero orar com você. Amado Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te bendizemos. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma quinta profética, Senhor Jesus. Que tu possa, Senhor, abençoar o teu povo, Senhor. Abençoar cada lar, Senhor Jesus. Cada pessoa que ouça e veja essa ministração, Senhor Jesus. Possa falar com ela, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Que Deus abençoe vocês. Próximo domingo, às 18 horas, nós vamos estar aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor.
Que Deus abençoe, que Deus lhe guarde. Família MIF, nós amamos vocês, saudade, mas logo, logo nós vamos estar de volta, logo, logo nós vamos estar aqui cultuando, num culto presencial, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe.